Vamos abrir então nossas Bíblias em Lucas, capítulo 3. Lucas, capítulo 3. Quero continuar falando aqui um pouco do que João Batista pregou, que foi, claro, ensinado também por Jesus, que ambos, os dois, tinham a mesma unção, a mesma intenção, que era exaltar a Deus e transformar pessoas. Em Lucas, capítulo 3, vocês podem abrir aí, eu vou ler o verso 5, mas antes disso, eu vou ler o João 3,30, aí vocês não precisam abrir, que é um texto bem curto e bem conhecido. João 3,30 nos diz, João Batista dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Em Lucas 3, verso 5, nos diz, todo vale será aterrado, e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas, e os caminhos acidentados aplainados. Só até aqui, querido. Vamos orar, então? Senhor nosso Deus, nos ensina a Tua palavra e a Tua presença, o Teu consolo, Teu poder se manifeste no coração, nas almas, no espírito de cada um de nós. Nós precisamos da Tua luz, precisamos do Teu Espírito. Senhor, venha falar conosco na Tua palavra e nos edificar poderosamente, segundo o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Queridos, nós estamos vendo nesses dois versos, primeiro João 3, que João Batista diz, essa expressão tão famosa, que ele cresça e eu diminua. E aqui em Lucas 3 ele fala basicamente a mesma coisa. Crescer em Deus implica mudanças. Crescer em Deus implica transformação. A vida espiritual, à medida que ela tem um avançar real, uma vida espiritual que não estagna ou não retroage, mas avança, isso implica em mudanças. E aqui em Lucas 3 ele diz, que o vale ele muda tanto que ele se torna um vale que vai ser aterrado. A montanha grande, toda resplandecente, ela é nivelada. E a estrada tortuosa, cheia de caminhos virando para a direita, virando para a esquerda, ela se torna uma estrada reta, ela é endireitada. A nossa vida, muitas vezes, ela é tortuosa, cheia de problemas, cheia de desvios, vai para lá, vai para cá. A gente perde a direção, perde o eixo. E aqui nos é dito que em Deus, na palavra de Deus, a gente ganha um rumo, a gente ganha um prumo. A estrada ela é endireitada. Uma vida tortuosa que precede a nossa vida com Deus, ela tem que ganhar contornos de retidão. A montanha, os desníveis da vida, tem que ir ganhando um caminhar mais plano, mais nivelado. O caminho acidentado, nossa vida é cheia de acidentes, porque a gente permite, muitas vezes, entrar acidentes na nossa vida, o pecado, problemas de relacionamento, uma forma de se comportar e de agir diante da vida, gera acidentes. Então, os caminhos acidentados, cheio de percalços, cheio de obstáculos, cheio de sujeira, cheio de desníveis, ele tem que se tornar um caminho aplanado. Esse tem que ser o caminhar do cristão. Agora, como isso se dá? O que tem que acontecer para a montanha ser nivelada, o caminho acidentado ser aplanado, a montanha ser nivelada, o vale aterrado? Esse grau de transformação, veja que não são transformações pequenas. É um pequeno monte que vai ser nivelado, é uma montanha. Não é uma estrada levemente, não, é uma estrada toda tortuosa. Ela tem que ser endireitada. Então, vejo que são mudanças grandes e profundas no eixo do ser da pessoa, na essência mesmo da pessoa. E para mudar a essência, não meras superficialidades, mas mudar realmente a essência do nosso ser, aí que ele dá esse segredo aqui de João 3,30. É necessário que ele cresça. É necessário que Deus cresça e eu diminua. Isso ele disse em respeito a ele mesmo, mas é algo que todos nós devemos praticar. Deus precisa crescer nas nossas vidas e nós diminuirmos. Veja que são as duas coisas. Deus crescer e nós diminuirmos. Porque se a gente tentar fazer uma coisa só, não funciona.
Se nós tentarmos nós diminuirmos sem Deus crescer, que muitas vezes acontece, o que isso se torna? A pessoa se torna fraca, se torna sem autoestima, né, com baixa autoestima, se torna triste, depressiva, porque ela diminuiu. E Deus não quer uma pessoa diminuída. Ele quer crescer em nós e nós diminuímos as duas coisas. Muitos pregadores, em vez de diminuir as pessoas, aumentam as pessoas. Hoje em dia tem um foco muito grande, né, de massagear o ego da pessoa, colocar a pessoa para cima. Isso tem o seu valor, obviamente. Mas se torna um pouco perigoso isso. Porque se você massageia o ego, e o ego do ser humano já é, em geral, um ego muito inflado ou muito problemático, se você leva a pessoa sem confrontá-la, sem colocar diante dela o que ela precisa mudar, seus caminhos tortuosos, seus caminhos acidentados, se você só a elogia, só coloca ela para cima, tudo bem, ótimo. Mas e a estrada tortuosa? E o caminho acidentado? Isso vai continuar assim? Então, se os defeitos da pessoa permanecem, porque ela só recebe afagos, defeitos, pecados vão gerar consequências nos relacionamentos, em questões psicológicas, e a pessoa adoece. Então, o caminho de Deus não é ficar só elevando a pessoa. Não, na verdade, o caminho é aumentar Deus e diminuir a pessoa. Alguns até tentam aumentar Deus na vida da pessoa, mas sem diminuir a pessoa. Aumentar Deus, Cristo, na vida da pessoa, mas sem diminuir a pessoa. Isso não vai funcionar. E por que é assim? Porque há um conflito, né, queridos? Dentro de nós há um conflito. Há uma diferença de valores. A sua mente não é igual à mente de Cristo. Muitas vezes vão entrar em conflito. O que você pensa e o que a palavra de Deus ensina. Os valores que você adquiriu ao longo da sua vida, através talvez da sua família, ou da sua convivência no trabalho, convivência com amigos, ou a cultura em geral, né, do país, do mundo, você aprendeu determinado valor que entra em choque, eventualmente, com o valor do Evangelho. Então, por isso que diz que tem que aumentar Deus e diminuir a nós. Quando nós entrarmos em choque com o valor nosso, com o valor da palavra de Deus, a gente vai ter que escolher qual vai diminuir e qual vai aumentar. Há um conflito, o apóstolo Paulo escreve bastante sobre isso, entre carne e espírito. Esse é o princípio, é o espírito que deve aumentar e a carne diminuir. Se tentar aumentar o espírito sem diminuir a carne, não funciona. Tem que ser as duas coisas. A nossa natureza falha, os nossos defeitos que nós temos precisam diminuir e os princípios da palavra de Deus precisam aumentar em nós. Se tentarmos atender um lado, o outro diminui necessariamente. Jesus diz, a gente não pode servir a dois senhores. Ou há de amar a um e aborrecer o outro, ou o contrário. Então, é sempre uma escolha do que a gente vai querer para a nossa vida. Uma vida espiritual ou uma vida carnal? Uma vida segundo o que você pensa ou o valor, os ensinos que a palavra coloca diante de nós. O próprio Jesus nos deu um exemplo disso, um exemplo gritante, num momento, em um clímax da vida dele, lá no Getsemane, em que ele estava orando, suando sangue, ele sabia que enfrentaria no dia seguinte a cruz, que a morte de cruz é a pior morte que um ser humano pode passar, é até similar em uma parte com a morte do Covid, né, que a pessoa vai morrendo por sufocamento, na cruz a pessoa morre por sufocamento, é uma morte lenta, que demora às vezes até 2, 3 dias, só que, claro, não apenas o sufocamento, mas é associado a isso a perda de sangue, a dor excruciante, né, dos cravos, etc. Mas na cruz a pessoa morre por sufocamento, ela vai pendendo e ela não consegue mais puxar o corpo para cima para respirar. Bom, Jesus deu um exemplo disso lá nessa oração do Getsemane, quando ele fala, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Veja, Jesus nem tinha a nossa natureza pecaminosa, mas o senso de autopreservação, que é um senso saudável, ele tinha, como ser humano. Ele falou, olha, Deus, que seja feita não a minha vontade de autopreservação, de não morrer, de não sentir dor. Jesus não era um masoquista.
Ninguém quer sentir dor, mas ele falou, mas seja feita a tua vontade. Então, muitas vezes, a nossa vontade e a de Deus vão entrar em um dilema. E aí nós temos que fazer a escolha, qual aumenta e qual diminui. E Jesus deu esse exemplo máximo ali, falando assim, que a tua vontade aumenta, aumente, e a minha, esse meu senso de autopreservação. Então, o grande segredo de um avançar na vida espiritual, de transformar a estrada acidentada, a estrada tortuosa em algo reto, em algo com rumo, em algo com eixo, é esse princípio, que ele cresça e eu diminua. Jesus ensinou isso também, porque os dois sempre, João Batista e Jesus, pregavam esse evangelho. Jesus dizia, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Vai ter que se negar, meu irmão. Não adianta essa coisa de, não, Deus vai fazer todas as suas vontades. Não existe isso. Muitas vezes a gente vai ter que se negar por coisas mais elevadas, por coisas mais sublimes. Quando a nossa carne latejar, desejando um caminho errado, um caminho ruim, um caminho ignóbil, nós vamos ter que dizer não para a nossa carne. Vamos ter que fazer Deus crescer naquele momento em que a tentação, ou a ira, ou a ingratidão, ou a murmuração entra na nossa alma, vai ganhando espaço, vai ganhando terreno, a gente tem que agir. Fazer Deus aumentar, que ele cresça, e eu diminua. Isso é uma constante na vida cristã. É o tempo todo a gente tem que fazer essa escolha. E Jesus fala, negue-se a si mesmo. Há momentos que você vai ter que dizer não para as suas aspirações, que você detecta e vê que são ruins, as suas emoções, que você vê que são perturbadoras, são doenças, são adoecidas, você vai negá-las e combatê-las e resisti-las. Como também o apóstolo Paulo diz, olha, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a gente tem que se sujeitar a Deus. Quando vem ataques e setas inflamadas do maligno, nós temos que nos sujeitar a Deus. Resistir ao inimigo. Então, veja, o que é sujeitar a Deus? Que ele cresça. O que é resistir ao inimigo? É nós diminuirmos. O inimigo vem lançando certos, não, você pode, pegue, é seu, vá lá. Não. Que ele cresça e eu diminua. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. E aí foge aquela situação, aquele desvio, aquele acidente das nossas vidas. Então, nós temos que elevar Deus, queridos, nas nossas vidas. Colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Buscar os frutos do Espírito. Desejar realmente que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. E diminuir a nós mesmos. Quanto a diminuir, já dei aqui vários exemplos aqui nessa introdução, o diminuir a nós mesmos, e na palavra de Deus nunca tem isso, não significa se rebaixar. Deus não pretende que os seus filhos se tornem pessoas, capachos da existência, ou pessoas fracas, ou pessoas que estão se rebaixando, ou se anulando. Não é esse o princípio em hipótese nenhuma. É negar-se, não é anular-se. Quando você anula algo, sobra o quê? Zero, sobra nada. O anular-se é levar ao zero. Não, o princípio é negar-se. É ir num caminho diferente. O anular é ficar parado, é ficar sem nada. O negar-se é ir em outra direção. Inverter o sentido, ir no caminho de Deus. É negar o mal para ir para o bem. Não é só se anular. Então, e nesse sentido de diminuir a nós mesmos, não prejudica a nossa autoestima. Não é prejudicar, não é ter uma autoestima baixa. Diminua-se, seja uma pessoa sem autoestima. Não é isso. Pelo contrário, quanto mais Deus em nós, o objetivo é que ele cresça, quanto mais Deus em nós, mais forte, mais sábio, mais cheio de autoestima você vai ser. Você sabe, você já teve períodos e na sua vida espiritual que você já esteve muito avivado, muito cheio de Deus, você sabe que sua autoestima não estava nem um pouco prejudicada. Naquele momento, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da alegria do Evangelho, Deus cresceu na sua vida. E detalhe, você diminuiu, porque você não estava ali tanto preocupado em atender a sua carne, a aspirações e desejos ruins. Não, você diminuiu, você estava cheio de Deus, a sua autoestima estava maravilhosa. Porque a gente se enche do que é belo, se enche do que é elevado, se enche do que é...
Então, o que é esse nos diminuir? Se não é nos rebaixar, nada disso, obviamente não é o que Deus deseja para nós, nem nenhum pai deseja. O que é esse nos diminuir? Bom, já citei aqui vários exemplos. A nossa natureza carnal, o nosso pecado, os maus desejos, maus desígnios, maus comportamentos diminuir. É isso que tem que diminuir. E Deus crescer. Então, o egoísmo tem que diminuir. Isso vai beneficiar a nossa vida como um todo. A ira tem que diminuir. A soberba tem que diminuir. O ódio tem que diminuir. A intolerância tem que diminuir. A impaciência tem que diminuir. E aí, exemplos sem fim. Por exemplo, a palavra de Deus nos diz, né, que quem se humilha será exaltado. Já quem se exalta será humilhado. Na vida é assim, por exemplo. Quando a pessoa está numa situação de ira e a pessoa dá corda à ira, ou seja, ela se exalta, tem até essa expressão, nossa, ela está exaltada, está irada. Então, a pessoa se exaltou na ira, deu corda a ela, vai arrumar confusão, vai brigar, vai arrumar briga, discórdia, vai quebrar laços, né? Um familiar vai se sentir ofendido, vai se sentir agredido, você vai acabar ofendendo, xingando, humilhando alguém, e com essa exaltação de ira, você vai acabar sendo humilhado. As pessoas vão responder, vão reagir, vão cortar laços, etc. Agora, quem se humilha, no sentido de procurar resolver os conflitos, sem guerras, sem discussões, sem xingamentos, procura resolver as coisas de uma maneira simples, sem se exaltar, sem botar o orgulho ferido para dirigir aquela discussão, essa pessoa que vai com calma, vai com mansidão, depois ela vai ser exaltada. Tudo vai ficar bem. Então, esse princípio do Evangelho, de buscar fazer Deus crescer e nós diminuirmos, mesmo naquele momento que você está se sentindo, né, ameaçado, você colocar Deus em primeiro lugar, os princípios do Evangelho em primeiro lugar, só vai redundar em crescimento, em avanço de Deus na sua vida. Então, a gente precisa adotar a mente de Cristo. Quando a gente adota a mente de Cristo, a gente está substituindo a nossa. Com os nossos traumas, os nossos defeitos, as nossas incoerências, as nossas ambiguidades, as nossas faltas de compreensão, a gente vai trocando tudo isso pela mente de Cristo. A gente pega como Deus nos ensina e vai adotando isso como princípio. É diminuir a nossa mente, os nossos pensamentos e elevar os dele. Os princípios divinos crescerem. E aí a tolice humana, a falta de princípios, a carne, tudo isso diminuir. O espiritual crescer e o carnal diminuir. E aí a gente avança. Realmente deixar Deus reinar. Deus precisa reinar, não da boca para fora. Ah, Deus é o meu rei. Ele é o rei dos reis. Aí a pessoa canta, Deus é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Aí lê o salmo sobre isso, fala sobre isso. Mas o importante é isso se manifestar na prática. Quando você está irado, ele reinar. Quando você está com alguma tentação, ele reinar. Quando você está muito egoísta, ele reinar. Quando você está com ingratidão ou murmurando da vida, ele reinar. Quando as suas emoções estiverem descontroladas, ele reinar em todo momento. Esse é o momento de realmente fazer ele crescer e nós diminuirmos. Sempre quando você se sente saindo do seu eixo, perdendo o controle das suas emoções, ou não acreditando no futuro, ou não acreditando na vida, ou não acreditando na alegria, emoções adoecidas tomando conta, o que você precisa fazer, meu irmão, é fazer ele crescer e você diminuir. Deus precisa crescer. Porque o que Deus propõe e o que Deus crê é o que nós temos que crer. Deus crê na vida, vamos crer na vida. Deus crê que essa vida a gente tem que recebê-la com gratidão, como um presente, como uma dádiva, vivê-la da melhor forma possível, ser grato por tudo, celebrar a vida. Ele cresça. E as nossas insatisfações, murmurações, o nosso olhar, às vezes, deprimido para a vida, isso tem que ser jogado fora. Ele crescer e nós diminuirmos, isso tem a ver com a questão do pecado, sim, claro, igual, e também com em relação às nossas emoções. Só dê guarida no seu coração a emoções que Deus propõe. Emoções que Deus não propõe, pule fora, não dê vazão a isso.
Diminua essas emoções adoecidas e faça crescer em você as emoções que Deus aplaude, que Deus defende, que Deus propõe. Então, veja como se isso se aplica a tudo, inclusive na vida emocional nossa, que muitas vezes é tão jogada de um lado para o outro pelos ventos da vida. Não, Deus quer que essa estrada tortuosa das suas emoções seja endireitada. Ganhe um rumo, ganhe uma direção, e a direção é Cristo. É nós adotarmos as emoções, os pensamentos, as vontades que Deus propõe. E tudo que Deus não propõe, pelo contrário, é proposto até pelo diabo, a gente joga isso fora. Isso diminua e ele cresce. Nós adotarmos o olhar para com a vida, para com o próximo, o olhar de Deus. Isso muda tudo. Se nós fizermos Deus crescer no nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nos nossos relacionamentos, nos nossos hábitos, no nosso falar, ou seja, em tudo, se Deus crescer, irmão, quanto mais de Deus na sua vida, mais divino na sua vida se torna. E com isso, de novo, ele tem que crescer e nós temos que diminuir. Diminuir as nossas tolices, diminuir os nossos ímpetos, as nossas explosões, o nosso olhar, às vezes, deprimido, reclamação para com a vida. Isso tudo tem que diminuir. Temos que celebrar. Porque nosso Deus é um Deus celebrativo, é um Deus da alegria. O reino de Deus é justiça, é paz e é alegria no Espírito Santo. Então, tudo que promove a justiça, promove a paz e promove a alegria em Deus, isso precisa ser acolhido e só isso ser acolhido. O mais tem que diminuir. Deus se elevar em nós, o resto diminuir. E aí sim, mudando a nossa escala de valores, mudando o nosso olhar, a água se transforma em vinho. Milagre acontece. E é isso que Deus quer fazer em nós. Veja só, o maior inimigo do Evangelho, muitas vezes, nem são outras religiões ou o ateísmo. É uma religiosidade que a gente não põe em prática. A gente tem que colocar em prática, a gente tem que dar guarida ao que Deus propõe, ele crescer. E se ele se mantiver parado na nossa vida, não crescer, e nós não crescermos, isso também não vai gerar fruto. Deus tem que crescer e nós temos que diminuir. O Evangelho não pode ser apenas um discurso. Ah, Deus é rei, aleluia, glória a Deus. Ou um estereótipo, ou uma forma de se vestir. Ou só um tema da nossa conversa, ficar falando de Jesus. Mas, além de falar de Jesus, nós precisamos viver Jesus. Nós temos que ser Jesus no mundo. Como o Evangelho nos diz, sede imitadores de Cristo. Imitadores de Cristo, não só quando você estiver diante de uma pessoa para quem você quer testemunhar. Não, é o tempo todo você adotar o estilo de vida de Jesus, o estilo de falar de Jesus, o estilo de se relacionar de Jesus, é você ser Cristo no mundo. Sede imitadores de Cristo. Seja quando você está no trabalho ou no mundo lá fora, seja na sua casa, seja você com você mesmo, seja você com as suas emoções. As suas emoções vêm todas turbulentas, tempestuosas, meu irmão, faz diminuir isso e que Deus cresça. Você tem que viver Jesus. Quando aquelas emoções vêm e vieram em Jesus, o que ele fez? Ele perdeu o eixo, ele perdeu as estribeiras, ele se descontrolou. Ele se perdeu Deus de vista? Não. Pelo contrário, aí que ele focou em Deus. As nossas emoções e as nossas tentações, quando elas nos sobrevêm, aí que é o momento de focar em Deus, olhar para Deus e falar, Senhor, me limpa disso, me lava disso, que isso diminua e você cresça. Que as emoções sadias do Evangelho, teu Espírito, estejam sobre mim, estejam preenchendo o meu ser, para que eu tenha vida em abundância. E essas emoções, paixões desordenadas, descontroles, e coisas que adoecem, intoxicam o meu ser, isso não tem um espaço na minha vida. Isso diminui muito e cesse. Porque eu quero ser como Jesus. Eu não quero apenas falar de Jesus. Eu quero ser Jesus. Eu quero viver Jesus. Eu quero ele reinando em mim. Eu quero que ele cresça e eu diminua. Como diz o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo. Eu quero viver Cristo. Morrer é lucro.
Olha como a vida de um cristão é uma vida sem brechas, sem buraco. Se eu morrer, glória a Deus, é lucro mesmo. Eu vou para a glória. Se eu for viver, eu vou viver Cristo. Cristo, ou seja, uma vida divina, uma vida segundo o Evangelho, uma vida para ser bonita como a de Cristo. Eu vou viver Cristo. Se eu morrer, parti, fui para Deus. Se eu viver, eu vou viver Deus. Então, saindo daqui, eu vou para Deus. Aqui, eu fico Deus. É Deus se elevando e eu diminuindo. Então, se nós queremos crescer em Deus, Ele precisa crescer em nós. E isso implica que quando você tiver os seus pensamentos e as suas opiniões sobre determinado tema, a respeito de algo, você tem que ver se isso está de acordo com Jesus ou não. Porque muitas vezes nós vamos ter que fazer uma escolha. Se o nosso pensamento é um e o de Jesus é outro, e olha só, isso é muito comum, o nosso pensamento ser uma coisa e o de Jesus ser outra, é muito comum. Nós não somos iguais a Jesus. Nós temos um longo caminho, e o objetivo de cada pregação, pelo menos, é o que eu sempre procuro fazer, é nos levar para cada vez mais nos tornarmos parecidos com Cristo. A termos cada vez mais a imagem e semelhança de Deus, aprendemos com Ele. Então, quando o pensamento nosso for diferir do dele, e em muita coisa é diferente, nós vamos ter que fazer uma escolha. Você vai ter que escolher. E aí está a beleza de nós podemos escolher a Cristo. Quando um pensamento nosso entra em choque com o de Jesus, a gente tem que escolher. Escolher que ele cresça e eu diminua. E isso, poxa, mas se eu diminuir, será que eu vou perder? Não. Quando Deus cresce em nossas vidas, a gente ganha. Isso que é o interessante. Nós vamos ganhar, nós vamos crescer, nós vamos melhorar. Então, tudo que entrar em choque, o que você pensa com o que de Jesus, negue-se a si mesmo. Siga o caminho dele. Os nossos pensamentos são tortuosos, são acidentados. O dele é certo, o dele é direto, o dele tem rumo, tem eixo, é bom e perfeito. Por exemplo, o que você pensa sobre o perdão? Perdão é uma coisa que todo mundo gosta de falar, todo mundo aplaude, menos quando chega a nossa vez de perdoar. O que você pensa sobre perdão? Ah, pastor, é difícil, eu não quero, não sei, eu não consigo. Não, meu irmão, quando chegar nessa hora do conflito entre o seu pensamento e o de Jesus, você vai ter que negar-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Ir contra você mesmo. Porque o perdão é um exemplo típico disso. Que o perdão, você tem que ir contra você, porque o nosso desejo natural é de vingança, é de responder na mesma moeda, é fazer o outro sofrer, às vezes até mais do que nos causou dor. A gente não quer deixar barato, a gente quer olho por olho e dente por dente. Mas o Evangelho nos ensina, perdoe. Então, nesse momento, meu irmão, você vai ter que ir contra você mesmo, contra o seu senso justiceiro. Você vai ter que negar-se a si mesmo. Ou seja, ele crescer e você diminuir. Ele crescer, você... O perdão é um exemplo muito nítido disso. O perdão, você tem que diminuir. Uma pessoa não consegue perdoar se ela não diminuir o orgulho ferido, não diminuir o seu senso de justiceiro. Não adianta. Você vai ter que diminuir. E para executar o perdão, Deus vai ter que crescer. Não adianta tentar perdoar, pastor, até me esforcei. Mas continua olhando para o orgulho ferido, continua olhando para a situação de forma amarga. Não, aí você não está diminuindo, você tem que diminuir mesmo. Para perdoar, você tem que diminuir. Você tem que se calar, você tem que negar-se a si mesmo, você vai ter que lutar contra você. Contra. Dizer não, eu não aceito esse tipo de amargura, eu não aceito esse meu orgulho ferido, eu vou diminuir isso, eu vou negar-me a mim mesmo, vai doer na carne, mas é para doer mesmo, porque a minha escolha é o perdão. Eu diminuo a mim mesmo e faço Deus crescer. Deus, o Senhor me ensina, o Senhor propõe, o Senhor quer perdão. A essência do Evangelho é o perdão. Porque sem perdão, nenhum de nós seríamos salvos. O perdão é o que Deus fez na cruz. O que Jesus estava fazendo na cruz? Sofrendo? Não, ele estava liberando perdão. E o perdão implica em dor. Na nossa carne, implica em dor. A gente sangra como na cruz. E Deus sangrou oferecendo perdão. E essa é a proposta do Evangelho. Vamos todo mundo nos perdoar,
porque aí todo mundo sai como? Sai perdoado, sai vitorioso. Se todos nós formos nos vingar, todos nós formos guardar as feridas e as mágoas, todos saímos derrotados. Agora, se todos perdoarmos, todos saem vitoriosos, todos saem em paz, todos saem tranquilizados, a ira se aplacou, o ódio e a desavença foi aplacada, todos saímos bem, com o coração curado. Perdoe. Para isso, você tem que diminuir e Cristo crescer. É a única forma. Aí você tem que decidir quem vai reinar na minha vida, o meu orgulho ferido ou Jesus? Quem que eu quero que cresça e quem que eu quero que diminua? Para o seu orgulho crescer, Jesus vai ter que diminuir. Porque Deus não adere a isso, Deus não concorda com isso. A gente tem que decidir o que é superior, o que é mais elevado, o que eu quero para a minha vida. A sua mente, nessa questão, ou a mente de Cristo? A de Cristo é superior, então abandone a sua posição, a sua defesa, os seus argumentos, as suas justificativas. Esse é o problema. Quando vem o conflito entre a mente de Cristo e a nossa, a gente sempre tem argumentos. Argumentos espetaculares, justificativos. Não, mas você não sabe, a situação foi assim, foi assado. Mas sabe o que é? Teve isso, teve aquilo. E Jesus é bem simples. Sim, quando te acertarem numa face, não estou falando que não acertaram, acertaram. E a outra. O que é dar a outra? É você permitir ser espancado? Não, ali é uma ilustração bem clara para perdoar. Se a pessoa te bateu, você não vai bater. Se a pessoa te atacou, você nunca mais olha para ela? Não. Ela te atacou, ofereça a sua outra face, meu irmão. Porque todos nós, de vez em quando, vamos nos ferir. Mas a proposta é vamos todo mundo perdoar, porque senão todos se desconectam, ninguém olha para ninguém, todo mundo batendo em todo mundo se vingando, e isso só vai gerar tragédia. Se alguém te bateu, perdoe, e já vire a face, porque semana que vem, mês que vem, infelizmente, nós somos falhos, a pessoa vai ferir na sua outra face. Mas você perdoa, a primeira já passou, a segunda vai passar e a gente vai adiante, porque a gente também está fazendo isso. Nós somos falhos. Veja, as pessoas não se negam em quase nada, e por isso há pouquíssima mudança. Como é que uma montanha vai ser nivelada se você não negasse a si mesmo? Se você não adotar a mente de Cristo, se você não disser para justamente no momento que a montanha precisa ser nivelada, que é o momento do pecado, da ira, do descontrole, da emoção, né? sem freios, é nesse momento que ele precisa reinar. É o principal momento. E você tem que dizer, Jesus, aumente em mim, cresça em mim e eu diminua. Se a pessoa não se nega em quase nada, o que Jesus se tornou para a pessoa? Se tornou ali um nome no boné, numa camiseta, ou um tema. Vamos falar sobre um assunto diferente. Vamos falar sobre Jesus. Virou só um tema, uma coisa da boca para fora, que não tem implicações práticas na vida. Jesus tem que reinar na sua vida. Não é só no seu lábio, é na sua vida. Ele está em primeiro lugar, ele está no controle, na direção, ele reinar. Ele ser o Senhor da sua vida. E ser o Senhor da sua vida implica ser o Senhor das suas emoções, Senhor dos seus sonhos, Senhor das suas vontades, Senhor das suas aspirações, Senhor da sua boca, de como você fala, de como você lida, Senhor do seu coração. Se a pessoa não se tornar cada vez mais parecida com Cristo, não está vendo mudança, não está tendo evangelho, não está tendo cristianismo, não está tendo nada. A pessoa tem que se tornar, esse é um alvo sempre proposto pelos apóstolos. Nós temos que nos tornar imitadores de Cristo, mais parecidos com Cristo. E só há uma maneira, só uma maneira de se parecer com Jesus, que é se parecendo com Jesus. Olha que profundo, hein? Só há uma maneira de se parecer com Jesus. É como, pastor? Se parecendo com Jesus. Você vai ter que ser como ele. Você vai ter que adotar o estilo de vida dele de novo. Sede imitadores de Cristo. Adotar realmente a mentalidade de Cristo. E combater a mentalidade do mundo. Fazer a mentalidade do mundo diminuir e a mentalidade do evangelho aumentar. Porque veja só, queridos, se a gente fala de Jesus o tempo todo, mas a nossa mentalidade é uma mentalidade de acordo, né, com o anticristo, por exemplo,
O anticristo faz o que quer com a pessoa. A pessoa tem um pensamento em relação ao perdão que não é o de Cristo. Não, eu não vou perdoar coisa nenhuma, isso não é para mim, eu não aceito, eu sou assim. Ó, eu sou de Jesus, eu sou. Sou de Jesus, me batizei, vou aqui na igreja. Mas sobre o perdão, me desculpe Deus, não estou nem aí, eu não consigo e não vou perdoar. É assim que eu penso. Tudo bem. Só que a pessoa tem que saber que está adotando um estilo de uma mentalidade segundo, não o evangelho, segundo o anticristo, segundo o diabo. E aí, meu irmão, se a pessoa tem uma mentalidade a respeito daquilo, segundo o anticristo, o que é que o anticristo ou o diabo faz? Eles vão ficar parados só olhando? Tem uma brecha escancarada e vai entrar. Eles vão entrar com setas inflamadas, vão entrar com doenças psicológicas, vão adoecer aquela pessoa, vão intoxicar aquela pessoa, vão envenenar a alma daquela pessoa, amargurar aquela pessoa cada vez mais. Porque tem uma brecha escancarada. A pessoa adotou, tudo é Jesus, mas aqui tem um buracão do tamanho do mundo. Eles vão entrar. A gente tem que entender isso. O que a gente tem na nossa mente, de acordo com as trevas, e a gente não resiste, não diminui isso e não aumenta Deus, é uma escolha da pessoa. E onde tem trevas, as trevas vão entrar. O que Jesus falou sobre perdoar? O apóstolo Pedro até falou, Jesus, eu sou top, eu perdoo até 7 vezes. Jesus falou, não é só 7 vezes, é 70 vezes 7. Dê a outra face, 70 vezes 7. Isso é evangelho, meu irmão. Pastor, eu discordo. Tudo bem, você discorda, você concorda com o outro lado, e o outro lado vai estar atuando na sua vida. Escolha, faça escolhas. Quem tem que diminuir e quem tem que crescer. Pastor, é difícil? É. Então, diminua, meu irmão. Diminua seu orgulho ferido. Diminui o seu ego. Diminua e deixe Cristo crescer. E aí vai ser reino. Aí vai ser vida com Deus. Aí vai ser celestialidade na sua vida, porque você está adotando o que Cristo propõe, o que os céus vivem. E aí você vai estar vivendo Cristo. Viva Cristo e a sua vida vai ser cada vez mais conforme Cristo. O que Jesus falou sobre pedir perdão? Ele falou, olha, quando você estiver indo ofertar no templo, na casa de Deus, e lembrar que alguém tem algo contra você, vá lá, não deixe a sua oferta, não entregue a sua oferta. Deixe a sua oferta, vá se reconciliar antes com o seu irmão. Depois, apresente sua oferta. Então, veja como isso é essencial. Está antes de dízimo e oferta. Você lembrar que você magoou alguém, vá lá se reconciliar, vá lá pedir perdão. O evangelho é isso, você pede perdão e oferece perdão. Meu Deus, para oferecer perdão, a pessoa tem que diminuir. Para pedir perdão, a pessoa tem que diminuir. Você vê, o evangelho é tudo isso, você tem que diminuir, meu irmão. Diminuir nesse ego tão dolorido, tão cheio de justicismos, que não quer praticar a bondade. Porque a bondade é diferente da justiça. Porque a justiça é olho no olho. A bondade, não. Você dá, você oferece, você faz um bem. Você vai além. E é isso que Deus propõe. Nós crescermos em Deus. Sobre o casamento, hoje em dia, as pessoas tratam o casamento como algo banal, ou às vezes até como um peso. O casamento é um peso, o casamento é uma cruz, o casamento é quase uma coisa ruim. E Jesus diz, olha, se tornarão uma só carne, que Deus uniu, não separe o homem. Eu nem fico cogitando, nem fico pensando sobre isso, que é um assunto resolvido. Você adotou a mente de Cristo. O que Deus uniu, não separe o homem. Ele se torna uma só carne. Mas será que está bom? Será que eu deveria ter casado, né, com outra pessoa? Será que é assim mesmo? É tão difícil? Pastor? Não, meu irmão, adote a mente de Cristo. Quando você titubear, quando você dá vazão à dúvida, você tem uma brecha escancarada para as trevas. Adote a mente de Cristo. Aquela pessoa é o amor da sua vida, é o seu companheiro de vida, e vão juntos, sejam um. Porque Deus olha vocês como um. Deus uniu, não separe, nem pense nisso. Pelo contrário, viva a vida segundo a mente de Deus. Se você deixar a dúvida, o titubear, ficar pensando em possibilidades, será que não seria melhor? Uma brecha escancarada do tamanho do mundo e as trevas vão entrar. Sim, não. É melhor dar do que receber. Você está aqui para servir. Então,
pensamentos do Evangelho, que a nossa carne resiste. E se a carne resiste ao que é Evangelho, você vai deixar ela resistir? Ou você vai resistir a essa carne que resiste e fazê-la diminuir? É melhor dar do que receber, meu. Ó, terminou esse culto aqui? O que alguém vai fazer um almoço para mim ou você vai fazer o almoço? O que é melhor, meu irmão? É melhor dar do que receber. Vá fazer o almoço. Quem vai lavar os pratos? Vou mandar alguém. É melhor dar do que receber. Vá fazer a sua parte, vá servir. Ponha em prática o evangelho. Sirva, meu. Diminui a sua carne. Faz Deus crescer na sua vida. Faz Deus crescer no seu lar. Vá servir. Jesus diz, eu sou mestre e senhor, e vocês me chamam assim e fazem muito bem, porque eu sou o mestre e senhor. Mas eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Você está nesse mundo para ser servido ou para servir? Que você diminua, meu irmão, e Deus cresça. É a única forma de você servir. Não, a pessoa que só quer se crescer, só quer afago, só quer receber aplausos, quer o ego massageado, não vai servir. Sirva, meu irmão. E aí Deus vai crescer na sua vida. Você reclama da vida ou está em gratidão com a vida? Qual que é a mente de Cristo? Murmuração ou gratidão? Então, nós temos que escolher, em quase tudo da vida, nós temos que escolher entre a nossa mentalidade e a mentalidade de Cristo, que são diferentes. Adote a mente de Cristo. Que ele cresça e eu diminua. Você facilita a vida das pessoas ou põe peso? Você está sempre cobrando das pessoas, exigindo das pessoas ou ajudando as pessoas? Você está criticando e julgando o que as pessoas fazem ou você elogia as pessoas? Escolha. Que Cristo cresça. Elogie, ajude pessoas, tire peso, coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos aprender com Cristo, queridos. Vamos aprender com Cristo para nós melhorarmos, para nós sermos pessoas diferentes e melhores. E para isso, meu irmão, é querer. É realmente colocar o reino de Deus em primeiro lugar em relação a nós mesmos. Não é primeiro lugar em relação a outras religiões ou ao trabalho, não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, em primeiro lugar, é justamente na nossa frente. É nós não sermos os deuses de nós mesmos. Quando a pessoa é um egoísta, contumaz, é um ególatra, né? É um idólatra de si mesmo. Por que a pessoa não quer servir? Porque ela é um idólatra de si mesma, não é ela que tem que ser cultuada, é ela que tem que ser incensada, não. Vá servir mesmo, vá praticar o evangelho, vai ser como Cristo, que, embora sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Pelo contrário, ele vindo em forma de homem, ele se fez servo. Deus merece ser adorado, muito mais do que por ele ser Deus, mas porque ele foi servo. Ele foi servo. Ele foi o maior de todos os servos, servindo-nos, dando a sua vida, sendo obediente até a morte e morte. Sirva, meu irmão. Perdoe. Dê. Pratique o evangelho na sua vida. Seja Cristo para o mundo. Um Cristo que ofereceu perdão. Um Cristo que serviu. Um Cristo que fez o bem sempre. Que não julgou, que não condenou, que não tratou mal. Não, sempre foi bondoso. Sempre ofereceu perdão, sempre ofereceu a paz. Se nós fizermos isso, queridos, aí sim, ele vai estar crescendo, aí sim nós vamos estar diminuindo. Esse é o segredo. Se você não praticar isso, a montanha vai continuar elevada, as estradas vão continuar tortuosas, os caminhos vão continuar acidentados. E os vales bem, as depressões vão estar bem profundas. Se nós quisermos uma vida segundo Jesus, nós temos que viver a vida segundo Jesus. E a vida segundo Jesus é o nosso egoísmo, a nossa ira, a nossa soberba, toda a nossa carne, tudo que quer dizer carne, tudo diminui. E Deus, tudo que quer dizer Deus, bondade, perdão, servir, gratidão, tudo isso tem que crescer. Tudo crescer. E a carne diminuir. Carne diminuir, espírito crescer. Aí mesmo, aí vai ser reino de Deus. Aí vai ser justiça, aí vai ser paz, aí vai ser alegria no Espírito Santo. Está aí o segredo de João Batista, que a gente pratique isso. Vamos orar, queridos?
Senhor nosso Deus, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso. A vida do Senhor, o que o Senhor nos propõe, é elevado e é sublime. É maravilhoso, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a adotar a tua mente. Nos ajuda a termos a mente de Cristo, nos ajuda a sermos transformados pela beleza dos teus ensinos e da tua palavra. Que o Senhor não esteja apenas nos nossos lábios, mas no nosso coração. O Senhor acusou os fariseus, eles falam, tem Deus nos lábios, mas o seu coração está distante. Que assim não sejamos nós, Senhor, mas que o Senhor esteja nos nossos lábios, que o Senhor esteja nos nossos corações. Que a gente tenha os princípios e valores do Evangelho na nossa mente. Que o Senhor venha nos transformar. Que a gente venha praticar o Evangelho na nossa vida, sempre, em tudo e em relação a todos. Praticar o Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a vencer o nosso orgulho, que ele diminua e que o Senhor cresça em nossas vidas. Que o Senhor nos transforme. Essa transformação do Evangelho, esse quebrantar, vem com a tua espada de dois gumes, que é a palavra, separando mesmo tudo, discernindo tudo e nos transformando. Vem com a tua espada no centro do nosso ser e nos transforma. Que o teu Espírito venha produzir em nós a imagem e semelhança de ti, que nós sejamos imitadores. Transforma o teu povo, nos edifica. Que as pessoas, ao olharem para nós, vejam Cristo. Porque nós estamos vivendo, não falando apenas, mas vivendo. Que a gente viva, que o viver nessa vida seja Cristo. De verdade, Senhor. Que o Senhor cresça em nós e que nós venhamos a diminuir. Que o Senhor cresça em nós e nós venhamos a diminuir. Quem crê nisso, pode repetir aí comigo, mesmo no mudo mesmo. Que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Que Cristo cresça em mim e eu diminua. Que o Senhor cresça em mim e eu diminua. Em nome de Jesus. Amém.